Oi, gente! Hoje eu trouxe uma lista recheada de recomendação de livros de fantasia para vocês, mas nesse mês do orgulho eu separei aqui fantasias onde nós encontramos casais sáficos, ou seja, romance entre personagens mulheres. A gente não usa o termo romance lésbico porque nem todas as personagens são lésbicas, algumas são bissexuais, por exemplo. E muitos desses livros eu não sabia que tinha romance sáfico e eu acho que vocês vão ficar surpresos também em saber que tem. E outros deles eu já recomendei em vários vídeos aqui do canal, mas eu resolvi juntar tudo aqui nesse vídeo especial. Então se vocês já amaram essa ideia, curtam o vídeo, se inscreva no canal se você é novo por aqui, também ativem o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Faça parte do meu clube de leitura, que é lá no Catarse, é uma forma muito legal de você apoiar o meu trabalho, você tem outros benefícios que vocês podem conferir no link. E se você gosta de ficar por dentro das promoções agora, no mês que vem vai ter o Prime Day, entre lá no meu canal do Telegram que eu compartilho todas as melhores promoções por lá. A primeira fantasia que eu trago pra vocês é a duologia Boreal. O primeiro livro é Luzes do Norte, é de uma autora nacional, Juliana Domingues. Esse daqui foi uma duologia que eu terminei faz pouco tempo, eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre ela. E é uma fantasia muito amorzinho, que tem aquela história da princesa e da caçadora. A caçadora vai meio que ser a guarda-costas da princesa, vai ensinar ela a se defender e ao mesmo tempo vai ficar por dentro de alguns segredos que acontecem com a princesa Aurora. Nesse lugar também tá tendo um mistério de um monstro que tá atacando crianças, então é bem legal desvendar isso também. Nessa duologia você vai encontrar muito aquela questão de quebrar maldições. A maldição que nós temos aqui do livro, ela lembra muito, por exemplo, a maldição do lobisomem, o que é muito legal. Nós também temos uma ambientação muito interessante, que no primeiro livro se passa no norte, num lugar frio, que tem a aurora boreal. E no segundo livro se passa no sul, que é um lugar mais quente. E que tem um pântano também, recheado de mistérios e crocodilos. E uma coisa que você vai encontrar muito nessa duologia também é a respeito da feitiçaria. Tem muita coisa envolvendo feiticeiros aqui também. E o romance é muito fofinho, você vai se emocionar, você vai se apaixonar junto com as personagens, eu recomendo muito pra vocês. Também trago pra vocês Founderside, As Margens da Fundição, é da trilogia Os Fundadores. Eu só li o primeiro livro, mas confesso pra vocês que eu não sabia que tinha casal sáfico aqui nessa trilogia. Mas tem, gente, infelizmente são migalhinhas que você tem nesse primeiro livro. Por se tratarem de livros de fantasia, muitos deles vocês vão encontrar mais migalhas assim do romance no primeiro livro. Esse daqui é um deles, porque ele é muito mais focado na construção desse universo. Ele é um livro muito bem elaborado, ele é um pouco complexo de você entender também em alguns momentos, mas vale muito a pena. Nós temos como protagonista uma ladra e daí ela acaba roubando um artefato mágico muito poderoso. E daí tá todo mundo atrás disso, então ela tá correndo grande perigo e a magia desse lugar aqui, ela tem o poder de mudar realidades das coisas, mudar objetos. Então é bem interessante assim a construção desse universo. E o casal sáfico acontece com a nossa protagonista com uma outra personagem que temos aqui, mas como eu falei pra vocês, nesse primeiro livro nós só temos assim o começo de um romance, os flertes, mas eu espero que isso seja desenvolvido nos próximos livros que eu ainda não li, mas já garanto pra vocês que vocês vão encontrar nessa trilogia. Também temos Garota, Serpente e Espinho. Esse livro aqui é uma fantasia que também remete muito assim contos de fadas. Nós temos uma princesa na história e ela foi amaldiçoada. Ela tem um toque venenoso quando ela encosta nas pessoas, ela acaba matando as pessoas com esse veneno e ela é desesperada para quebrar essa maldição. Então por causa disso, ela meio que acaba confiando em um demônio que é o que tem as respostas para sua maldição. Mas quando ela conhece esse demônio, ele é muito diferente do que ela imaginava que eles fossem. Então talvez tudo que ela ouviu falar sobre a maldição, sobre o poder que ela tem, não seja bem verdade. Então vai ser uma personagem que vai descobrir mais sobre ela mesma. Esse demônio é uma personagem feminina, então nós temos esse casal assim bem inusitado na história. Só que esse livro aqui também eu acho que ele não é tão focado no romance, ele tem muito mais coisas de fantasia, o romance acaba sendo um bônus na história. Ah, e tem um vídeo completo aqui no canal falando sobre Garota, Serpente e Espinho que vocês podem conferir também. Daí tem um livro que eu fiquei chocada, que eu não sabia que tinha
tinha romance sáfico. Eu não vou dar muitos detalhes pra vocês, porque meio que seria um spoiler. Mas como vocês estão aqui procurando fantasias com romance sáfico, eu preciso falar desse livro, que é No Coração da Bruxa. Esse livro aqui é baseado em mitologias nórdicas. E como protagonista nós temos a Angrboda, que é uma bruxa que era conhecida por ser a primeira esposa do Loki, que é o deus nórdico, né, bem famoso. Então aqui nós temos a história dessa mulher. Ela é uma mãe. Essa bruxa, ela tinha feito um acordo com Odin de ensinar umas magias pra ele. Só que parece que ela meio que quebrou esse acordo. Ela tava ensinando pra outras pessoas também. O Odin não gostou e acabou banindo ela. Então ela, tipo, viveu por muito tempo sozinha, assim, numa floresta, até o Loki aparecer lá e ela conhecer ele, eles entrarem no relacionamento e ela ter os filhos do Loki. Essa história, na verdade, tipo, ela é conhecida da mitologia, mas aqui nós vemos tudo pelo ponto de vista dela, como mãe, principalmente. Também em relação aos poderes que ela tem como bruxa, assim, que é muito interessante. Então, gente, esse livro, ele é muito bom. Eu amei toda a experiência que eu tive com ele. E como bônus, tivemos, sim, um casal sáfico no livro. Eu não vou dar detalhes porque seria um spoiler. Eu acho que as pessoas não mencionam isso desse livro porque acaba se tornando um spoiler. Mas já vou deixar vocês animados com essa leitura. Tem um vídeo aqui no canal também falando desse livro porque foi uma leitura que eu gostei muito e me surpreendeu. Eu gosto bastante dessa história da mitologia nórdica envolvendo Loki. Mas agora, conhecendo essa personagem, eu fiquei muito fã dela também e adorei esse livro. E agora, uma das minhas fantasias favoritas, porque ela entrega tudo, é o Priorado da Laranjeira. Gente, também tem um vídeo completinho aqui no canal falando dos 2 volumes, que na verdade é um livro só. Essa daqui é uma fantasia envolvendo dragões. Ela é muito, muito boa. Ela traz muito entretenimento, traz muito construção de universo, traz muitos personagens interessantes. E como protagonista nós temos uma maga que faz parte do Priorado da Laranjeira. Ela está lá no reino meio que protegendo a rainha do mal que pode acontecer a ela, envolvendo o despertar de um dragão poderoso. E o romance dessa história acontece entre a maga e a rainha, gente, e é muito, muito bom. Essa fantasia aqui, ela tem o romance na medida certa, porque ela entrega tudo da parte fantástica, da parte mágica da fantasia, e ao mesmo tempo ela entrega tudo no romance também. Aqui você não vai encontrar migalhas do romance, você vai encontrar um romance muito bem construído, mas assim, ó, na medida certa, ele não é totalmente focado nisso. Até porque, juntando os 2 volumes, é um livro de 1.200 páginas, então precisava de toda essa construção mesmo. E, gente, saiu agora um prequel dessa história, que é Um Dia do Céu Noturno, que eu vou deixar a capa aqui do lado. Também já saiu os 2 volumes desse livro. Essa nova história acontece antes do Priorado da Laranjeira. Eu não tenho certeza quanto tempo antes, mas ela também promete um casal sáfico. Eu ainda não li, mas como eu amei o Priorado da Laranjeira, está entre as minhas próximas leituras. Eu não vejo a hora de conhecer esse outro casal, porque eu me apaixonei muito pelo que tem aqui e pelo livro inteiro, gente, e ele é maravilhoso. E agora a gente tem umas fantasias aqui que fazem parte de séries, onde você encontra o casal sáfico só no último livro da série. Primeiro temos Rule of Wolves, Trono de Prata e Noite, da Leigh Bardugo. É o segundo livro da duologia do Nikolai, ou o livro 7, se você for contar na ordem do universo Grisha. Não dá pra falar muito sobre essa história, né, porque muita coisa aconteceu antes de chegar aqui, mas se você quer um pequeno spoiler de quem é o casal sáfico, eu vou dar esse gostinho pra vocês, mas se você não quer saber o spoiler, já pule pro próximo livro que eu vou comentar aqui no vídeo. Depois dos acontecimentos em Crooked Kingdom, a Nina, ela passou por um processo assim bem pesado de luto, que isso a gente vê mais em King of Scars, e aqui no segundo volume, ela tá trabalhando como espiã, e ela acaba se deparando com uma personagem que vai abalar um pouquinho seu coração. Então a Nina tem um novo amor aqui nesse segundo volume. Eu não esperava por isso, então eu fiquei muito feliz em ter encontrado esse casal aqui nesse livro, porque eu gosto muito da personagem da Nina. O outro livro é A Tecelã do Céu, da trilogia Skari, também é o terceiro volume. Nessa série aqui, gente, cada livro é focado em uma personagem diferente, mas os 3 livros seguem uma ordem. Nesse livro aqui nós temos como protagonista a comandante da rainha Asha. Ela tá atrás de uma ladra muito
misteriosa, porque ela entra e sai dos lugares sem ninguém saber como que ela faz isso. Então, nós temos aqui meio que a personagem caçando a outra. Elas eram pra ser inimigas, mas elas acabam se apaixonando. Então, é muito fofo também esse romance, muito divertido também. Eu adoro esse terceiro volume. E também o terceiro volume das Crônicas da Quase Noite, o Dark Dawn, As Cinzas da República. A Mia, ela é uma manipuladora de sombras e uma assassina. A gente tem muitas coisas sangrentas em toda a série. Ela é uma personagem que se relaciona com várias pessoas e aqui nesse terceiro volume você vê o relacionamento dela com uma outra personagem muito querida. E esse livro aqui, eu acho que de todos que eu mostrei pra vocês, é o que tem cenas hot. Então, se vocês querem uma fantasia de romance sáfico com cenas hot, você vai encontrar nesse terceiro livro aqui. Foi uma coisa que eu não gostei muito porque foi escrito por um homem, então eu achava muito estranho ler essas cenas. E eu achei meio exagerado também em muitas partes. Eu acho que ter só o romance entre elas já tava bom aqui pra esse terceiro volume. Eu gosto muito dessa trilogia também. Eu acho que todos esses livros que eu mencionei aqui tem vídeo no canal praticamente, então vocês podem procurar um vídeo também dessa trilogia. Tem um livro, gente, que eu acabei abandonando, mas eu acho que eu vou colocar aqui nessa lista também, caso vocês tenham interesse, que é Gideon a Nona. Ele é um livro com sáficas necromantes, então eu achei isso muito interessante. E daí nós temos uma rainha que ela precisa meio que completar uma missão e ela tem essa escudeira dela, que é a Gideon. Ela precisa da espada da Gideon pra conseguir esse negócio que ela precisa alcançar. Eu não tô lembrada direito. E a Gideon não gosta muito dela. A Gideon, ela tava prestes a fugir, ela queria liberdade e ela acaba se metendo nisso e acaba sendo... Então é como se fossem inimigos pra amantes também essa história, mas eu não finalizei. Uma personagem assim, ó, fabulosa, uma antagonista incrível aqui nesse livro, mas nessas personagens muito interessantes também. Temos também Cinderela Está Morta. Esse livro aqui, ele é mais uma fantasia distópica, porque as meninas, elas são obrigadas a seguir algumas regras quando elas alcançam os 16 anos, se não me engano. Elas têm que ir no baile e arrumar um menino pra se casar, arrumar um marido nesse baile, que é como se fosse o que a Cinderela fez, né, antigamente. Aqui nesse lugar a Cinderela existiu e ela serve como um modelo para as meninas seguirem. Só que a nossa protagonista, ela é apaixonada pela sua melhor amiga e ela quer fugir desse lugar com a distópica voltada a uma releitura da Cinderela. E temos a Maldição do Príncipe, mas a outra princesa é sáfica e acaba conhecendo uma outra personagem que ela vai acabar se apaixonando. Esse livro aqui, ele tem bem pouquinho de romance, então você vai encontrar umas migalhinhas. Tem uma fantasia que foi uma das últimas que eu li. Na verdade, eu soube que tinha uma história sáfica. O segundo livro vai ser lançado agora em julho, então vocês já podem completar a duologia. Eu achei bem legal esse primeiro volume. Nós temos uma princesa que ela não conhece muito bem como que funciona esse poder que tem a ver com o fogo. Ela consegue, tipo, manipular o fogo, mas ela não entende muito bem disso. E a mãe dela mantém isso em segredo, porque quando ela chega lá no reino do noivo dela, a magia ali no reino é chamado de dissidente e é preso, é totalmente proibido. Então ela precisa manter isso em segredo. Então é bem interessante, eu gostei bastante dessa fantasia. Ela não é muito complexa, ela é bem simplesinha de ler. E daí a princesa, além dela conhecer o seu noivo, que é o príncipe, ela acaba conhecendo também a irmã do noivo, que é uma personagem bem interessante. Elas acabam se aproximando bastante, porque a cunhada dela acaba ensinando ela a andar de cavalo e tal. E é claro, né, que elas vão acabar se apaixonando e se envolvendo. Então é bem legal essa fantasia. Não vejo a hora de ler o segundo volume. Não podia deixar de mencionar alguns livros da Cassandra Clare, que vocês vão encontrar casais sáficos. Cassandra Clare tem todo aquele universo dos Caçadores de Sombras, que são muitos livros. E você vai encontrar um casal sáfico na trilogia dos Artifícios das Trevas. Eu peguei aqui o Senhor das Sombras. E nós temos um casal sáfico nessa trilogia. E também temos um casal sáfico na trilogia das Últimas Horas. Esses dois casais não são protagonistas dos livros, infelizmente, mas eles estão presentes na história, são personagens bem interessantes e bem apaixonadas. Vou colocar um bônus nesse vídeo de um lançamento que ainda não saiu, eu ainda não li, tá na pré-venda para vocês comprarem, que é O Trono de Jasmim. Eu estou muito ansiosa para ler esse livro. É uma fantasia que vai trazer a cultura
cultura indiana e nós temos como protagonistas uma princesa e sua criada, e elas vão ser um casal e eu tô muito animada. Elas têm um inimigo em comum, que é o império ali desse lugar, então vai ser uma fantasia assim muito interessante. Eu não vejo a hora de ler esse livro. Eu já queria deixar registrado aqui nessa lista também para vocês lerem. E por fim, gente, eu acho que é mais um bônus para essa lista, que não é uma fantasia, e sim uma ficção científica que eu estou lendo no momento. Mas nós também temos um casal se formando com as duas protagonistas, que é Gearbreakers, Matadores de Robôs. E eu acho que ficção científica, né, tem um pouco assim de fantasia, então eu recomendo esse livro também para vocês lerem. Ele lembra muito Viúva de Ferro, porque nós temos máquinas, robôs, onde nós temos um piloto dentro, e esses robôs, eles são responsáveis por aniquilação de lugares, matam muitas pessoas. Então os Gearbreakers são os rebeldes desse lugar. Eles querem acabar com essas máquinas que aqui nesse lugar são como uma espécie de deus. Então é como se eles fossem derrubar o governo através da queda dessas máquinas. E a outra protagonista, ela foi modificada, foi criada para ser uma piloto de uma dessas máquinas. Só que a família dela foi aniquilada por essas máquinas, então ela é meio que infiltrada ali. Ela quer a mesma coisa que os Gearbreakers querem. Então, quando essas duas personagens se encontram, elas têm um inimigo em comum. Esse daqui é o primeiro livro de uma série também, e pelo que eu vi as pessoas falando, ele tem migalhas de romance. Então, ele não é muito focado no romance, porque elas aparentemente eram para ser inimigas, mas elas acabam se aliando e acabam se conhecendo ainda nesse primeiro livro. Eu vou terminar ele, em breve vocês vão saber a minha opinião, mas eu acho que ele é um livro bem interessante para colocar aqui na lista também. E é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado das minhas recomendações. Coloca aqui no comentário mais algum livro que faltou nessa lista, porque às vezes eu não conheço e eu preciso muito ler também. Eu vou deixar o link de todos os livros na caixa de descrição, que vocês comprando com os links do canal acabam me ajudando bastante. Aqui do lado vai ter uma playlist com outras listas que já saíram aqui no canal, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!